O meu nome é João Paiva, estou aqui com o meu colega e amigo Carlos Filhais. Vamos falar um pouco, de forma deliberadamente coloquial, sobre ciência em tempos de pandemia. De facto, os tempos que vivemos são também oportunos para refletirmos um pouco sobre a ciência e sobre o papel da ciência. Provavelmente todos concordamos que esta pandemia de Covid-19 expõe fraturas e evidências, também virtudes que já existiam antes da pandemia, que agora se revelam de forma mais aguda. E, enfim, do ponto de vista social e global, todos nos deparamos com esta interfragilidade que em si própria também nos pode ligar mais, mas que também mostra algumas debilidades. Neste contexto, a ciência, se alguns tinham dúvida, reforça, digamos assim, a sua importância e o seu papel social. Os desafios que foram colocados à ciência são enormes, o desempenho da ciência parece estar a ser muito interessante, não sem lutas, não sem problemas, não sem contramovimentos que não ajudaram e não ajudam a própria ciência. Para alguns, inclusive, concretamente a propósito da vacina, da qual neste momento estamos a usufruir, manifesta-se também uma certa ética de bondade que já existe na própria empresa científica e que nós podemos agora constatar. Eu vou pedir ao Carlos Filhais que faça um primeiro comentário sobre isto e depois vamos seguir uma conversa. Carlos, que dizes? Sim, estamos a viver tempos excepcionais, mas a ciência tem dado também uma resposta excepcional a esses tempos. Tem havido, continua a haver uma mobilização extraordinária de um conjunto enorme de cientistas, a começar pelas áreas biológicas e médicas, mas envolvendo várias outras disciplinas. A ciência tem estado em ação, aliás, a pedido da sociedade. A sociedade exige quer uma resposta da ciência, quer o melhor conhecimento para este problema novo que temos, e a ciência fez isso, está a fazer isso. Claro que há dúvidas que faz parte do próprio processo científico. A ciência consiste em diminuir a incerteza e nesse processo há interrogações constantes, há interrogações que aparecem, etc. Mas a ciência continua a ser o nosso melhor processo para nós podermos interrogar a natureza, considerando-nos nós próprios parte da natureza. Claro que a ciência não é tudo. Há outras dimensões, por exemplo, a dimensão do social, do económico, do político, e aí há questões, enfim, que ultrapassam a ciência e que têm a ver com nós próprios. Como é que nós, perante, digamos, um mal como este, como é que nós funcionamos em conjunto, como é que a sociedade reage? E nós vemos a humanidade no seu melhor e a humanidade no seu pior. Que nós vemos exemplos extraordinários de solidariedade, mas também vemos exemplos de egoísmo. E só podemos esperar que a solidariedade que prevaleça sobre o egoísmo tem de prevalecer, porque um problema global como este só pode, essa é uma lição que nós tiramos da pandemia, que um problema global como este só pode ser resolvido através da concertação, da cooperação, de uma atuação global como sociedade. Por exemplo, a vacina que falaste só funciona se houver um grupo muito grande que possa assegurar a chamada imunidade coletiva. Claro, e já agora eu acho que é também um bom pretexto para falarmos um bocadinho sobre a natureza da ciência, sobre o valor do método científico e até sobre alguns mitos que sobre isto às vezes pairam no ar. Haverá gente que julga que a ciência vive de evidências que aparecem assim, sem trabalho, sem esforço, sem comunicação, sem colaboratividade. Há depois também pessoas que falam, enfim, este grupo médicos da verdade, enfim, no pior dos sentidos, de contra-informação que circula também concretamente nas redes sociais. No teu entender, em que medida também se está a revelar, ou nós podíamos ajudar a revelar de melhor maneira, a importância do método científico e da forma de fazer ciência, digamos assim, que nos permitiu chegar até este ponto? Bem, o método científico é um meio bastante poderoso e não é de agora, tem uns 300 ou 400 anos.
vem do tempo de Galileu e tem pilares que são muito fortes, que é a observação cuidadosa, é a experimentação rigorosa, é o exercício do raciocínio lógico. E é depois, ao mesmo tempo e depois, o exercício permanente da crítica. Um cientista tem de comunicar a sua ciência aos outros cientistas e tem de haver uma validação pela comunidade científica. O método científico é muito forte porque não pertence a um, nem ao outro. Não é o que pensa uma cabeça, ou o que pensa outra cabeça, ou uma terceira cabeça. Não. É o consenso que se faz a partir daquilo que nós chamamos de evidência. Tudo tem de fazer sentido. Às vezes demora algum tempo, e estamos a ver isto nesta ciência em direto, a emergir essa imagem. Mas ela acaba por emergir. O método científico é um método que nos tem, enfim, que nos tem valido. O que seríamos nós sem o método científico? Por exemplo, a nossa saúde, a longevidade que hoje desfrutamos, deve-se, digamos, em grande medida ao nosso conhecimento do nosso corpo, dos micro-organismos, da interação entre o nosso corpo e os micro-organismos. Vejamos este caso. Este caso acho que até é particularmente ilustrativo. No início do século XX houve também uma grande epidemia que causou muito mais mortes do que esta, causou 50 milhões de mortes em todo o mundo, e nessa altura nem se sabia porquê, que era a chamada gripe espanhola, nem se sabia porquê é que se morria. Quer dizer, nós hoje sabemos que é um vírus, até já foi, digamos, foram exumados cadáveres, observado os micro-organismos, fez as sequenciações genómicas e sabemos até que vírus é. Ora bem, nessa altura não se sabia o que era um vírus, sequer, nunca tinha sido visto um vírus. Ora bem, entretanto, nós sabemos o que é um vírus, observamos vírus com microscópios eletrónicos e temos um instrumento poderosíssimo que o método científico deu, que é a sequenciação genómica, que aprendemos a fazer e que, quando este vírus novo, resultado de uma mutação genética, apareceu, imediatamente foi feito o reconhecimento do genoma dele. Foi uma coisa no início de janeiro, logo, e essa informação, feita pelos chineses, foi disponibilizada a todo o mundo. Então, o que é o vírus? O vírus, basicamente, tem este vírus tem uma forma, é um organismo muito pequeno, há quem chame ser vivo e há quem não chame ser vivo, porque ele não tem capacidade de se replicar sozinho, precisa de um hospedeiro, e tem o seu aspecto esférico e tem uns espinhos, umas espículas. Alguém já disse, com algum humor, que um vírus é um pacote de proteínas, que é a membrana à volta, também tem alguns lípidos, algumas gorduras, com más notícias lá dentro. E o que são as más notícias lá dentro? As más notícias são um ácido nucleico que é o ARN, que tem, enfim, que tem a capacidade tem informação genética e que, enfim, uma vez dentro do hospedeiro, há a possibilidade de pôr a maquinaria do hospedeiro ao serviço daquele vírus e há uma multiplicação muito rápida. E isso faz, através desta parte que é o espículo, e isto tudo nós sabemos isso por experiências que são feitas em laboratório, nós vemos o vírus, nós vemos como é que o vírus atua, vemos como é que é feita a infecção, conhecemos imagens feitas, digamos, com microscópios muito bons do vírus e até das próprias proteínas, há imagens das proteínas. E há uma proteína aqui muito especial, que é a tal proteína que faz parte do tal espinho, que vai acoplar num receptor de uma célula humana. E aí está o segredo da coisa, quer dizer, o vírus só se conseguir esse bom acoplamento com a nossa célula e a mutação dele-se para favorecer esse acoplamento. Portanto, nós sabemos o que é uma proteína, é um conjunto, é uma molécula enorme, sabemos, digamos, aprendemos como é que esta proteína atua, como é que está o acoplamento, e tudo isto foi feito em escassos 10 meses, desde que tudo foi divulgado, os primeiros casos na China em janeiro, e tudo isto foi feito em muitos laboratórios que comunicavam uns com os outros, que mostravam os seus resultados ainda antes de ser publicados, ainda antes de haver a chamada revisão pelos pares, mostravam. Portanto, houve uma aceleração da ciência e houve uma cooperação extraordinária entre os cientistas. Claro que nem todos os resultados divulgados estavam certos, mas da discussão é que nasce a luz. E hoje, então,
estamos em condições de dizer que sabemos muito mais sobre isto, sobre o organismo novo, do que sabíamos no início, quando ele era novidade. E isso é que tem permitido este avanço extraordinário que agora se dá com a vacinação, porque a vacinação não é mais nem menos do que pôr o nosso conhecimento ao nosso serviço, quer dizer, é pôr, digamos, aquilo que sabemos a nosso favor. Em defesa das nossas vidas, em defesa do nosso futuro, em defesa da nossa humanidade. E isso é particularmente agudo, nós podemos passar no dossiê da vacinação, que a vacina em si própria, digamos assim, é um bom resultado deste exercício de colaboração e de fazer ciência. É evidente que tem também contornos nesta colaboração. A ciência está imersa em toda a realidade cultural e política e social e económica, e haverá ainda assuntos de solidariedade e da chamada vacinação universal que ainda não temos. Há outros bons sinais, pelo menos na nossa cultura, de uma certa solidariedade pelos mais frágeis. Portanto, vão ser, como se houvesse alguma ética global, vão ser, enfim, independentemente de alguns critérios que poderem ser otimizados, estão a ser tipicamente nas nossas culturas vacinados em primeiro as pessoas mais frágeis, os últimos, ou quem deles cuida, e isso é desde logo interessante, mas dá-me ideia que a vacina em si própria, não é? Se houvesse dúvidas do potencial da ciência na nossa vida e na nossa qualidade de vida, ela estava de facto aí, não é? Sim, temos agora a prova provada de como é que a ciência consegue valer-nos. Claro que não é a ciência sozinha que nos salva, como bem disseste, mas sem a ciência nós estaríamos perdidos. Então, o que é que funciona? Esta primeira vacina, a primeira a ser aprovada, uma vacina passa a publicidade da BioNTech e da Pfizer. E depois há outra muito parecida da Moderna e há outras que estão a caminho de serem aprovadas. Ora bem, esta vacina é inovadora, é feita de material genético, é o próprio ARN modificado, que é introduzido no organismo através digamos, de uma cápsula de gorduras para poder levar aquela molécula modificada para dentro do organismo, e aquilo que lá tem é o livro de instruções, é a receita para fazer a tal proteína da espícula. Por outras palavras, não entra vírus, entra a parte do espinho do vírus, que é, uma vez fabricado dentro das nossas células, portanto somos nós que, não é vírus nenhum, somos nossa. Porquê? Porque a maquinaria, digamos, da vida é universal. Está tudo escrito no código genético, com 4 letras, e, portanto, todos os seres vivos estão unidos, digamos, por partilharem o mesmo código. Então, a partir do momento em que é desenvolvida lá dentro essa proteína em pequena quantidade e de modo controlado, como noutras vacinas, mas esta é até mais segura, porque não é o vírus nem atenuado, nem inativo que é introduzido, mas apenas uma parte do vírus que é lá fabricado. O que é que acontece? O nosso sistema imunitário reage. Ele está habituado é um sistema muito complexo, mas que é capaz de aprender. Reage, cria imunidade, não sabemos ainda, é uma das questões que falta responder, quanto tempo vai durar essa humanidade, mas estamos precavidos, estamos defendidos, porque se a seguir vier um vírus a sério, o nosso sistema imunitário já sabe, para ele já não é novidade nenhuma, atua logo e o vírus não entra, a doença não se propaga. E, portanto, isto fez em escassos meses, nunca tinha acontecido uma vacina feita de material genético, não vai afetar o material genético da nossa célula. O nosso ADN não tem nada a ver com isto, é tudo feito dentro do corpo celular e não no núcleo da célula, e estamos a ver, já há milhões de pessoas vacinadas em todo o mundo, incluindo em Portugal, e tudo indica a crer que esta vacina confere proteções superiores a 90%, que é bastante segura e que é, além de segura, efetiva. Quer dizer, eu estou convencido que vai ser uma grande ajuda para poder tornar esta pandemia mais temporária. As pandemias em geral são temporárias, mas esta aqui teve, digamos, uma ação da inteligência humana, e a inteligência tem de ser o motor da nossa esperança. No contexto da pandemia, da vacinação, obviamente que a importância das ciências físico-químicas é crucial. Enfim, eu como químico não tenho de facto grande dificuldade em descer um bocadinho à química das coisas e perceber que lá no fundo tudo isto que se está a processar obviamente tem muito a ver
com a química, esta ciência que se interessa pelas propriedades e pelas transformações da matéria, também ela construída, obviamente, à custa de consensos e de colaborações e de diálogos e de transparências, enfim, como toda a ciência se faz. De facto, por exemplo, na vacina, se nos focarmos no RNA mensageiro, que enfim tem sido muito falado e que é muito crucial neste processo de vacinação, é fácil entrarmos na química, enfim, pensamos desde logo nas chamadas bases nitrogenadas, uma delas típica do RNA mensageiro é o uracilo, e, enfim, se descermos um pouco mais à química, compostos aromáticos, fosfatos, açúcares, pentoses. E é curioso, há pouco o Carlos já referiu que nesta vacinação o transporte do RNA mensageiro, e em farmacologia a questão do transporte, isto é, da forma como fazemos chegar as substâncias que queremos fazer chegar às células, são muito importantes, e há uma novidade nesta vacina que é um invólucro, que é de alguma maneira uma estrutura, uma nanoestrutura lipídica, orgânica, e onde praticamente é carbono, hidrogênio e oxigênio que são bem estruturados, digamos assim, para encapsular o RNA mensageiro e fazê-lo chegar ao local. E em última análise, obviamente, falo ao químico, pois estamos a falar de ligações químicas, de partilha eletrónica, de permuta eletrónica e de todos os processos, obviamente, que envolvem também energia nestas transformações. Curioso também o aspecto energético relacionado com o tão falado processo de conservação destas vacinas, que para alguns casos de algumas marcas exige temperaturas relativamente baixas, isto porque nós quimicamente sabemos que na maioria dos casos as temperaturas mais baixas desaceleram os processos químicos e evitam as degradações. E, portanto, enfim, a química sempre presente por todo o lado. Não sei, Carlos, como poderás dizer com o engendramento da física. A química e a física são ciências irmãs. E até nem se sabe bem, não podemos definir exatamente onde é que acaba uma e começa a outra, porque até falamos de química física e há, digamos, uma interação muito forte entre físicos e químicos, como se viu agora. Eu, enfim, dou exemplos de aprendizagens que temos feito através, digamos, da conjugação dessas duas disciplinas. Por exemplo, a visualização dos vírus. Hoje isso consegue-se com microscópios especiais, microscópios eletrónicos, e esses microscópios já deram o Prémio Nobel da Física e permitem-nos hoje mesmo ver, e há outros tipos de microscópios ainda mais, que vão ao maior detalhe, bem ao maior pormenor, permitem-nos ver até ao nível dos átomos. Quer dizer, os átomos não são uma hipótese, como se falava no século XIX, a hipótese atómica, não. Os átomos são uma realidade visível. Hoje vemos os átomos. Há aquela frase, o essencial é invisível. O essencial na física e química são os átomos e o essencial é visível. E isso só se consegue com conhecimentos de óptica, de eletrónica, etc., da interação dos eletrões com a luz. Por outro lado, todo o nosso conhecimento, digamos, do ADN e do RNA, do ARN e do ADN, é um conhecimento, portanto, chamado biologia molecular, que no fundo está na base, digamos, de todo o funcionamento da vida. Há uma grande unidade da vida. Isso veio, no fundo, a partir do nosso conhecimento. Foi depois da teoria quântica estar instalada. Depois de sabermos o que é uma ligação química. A ligação química só é explicável pela teoria quântica. E então houve, digamos, alguns visionários, alguns autores da teoria quântica, Niels Bohr e outros, que disseram a alguns de seus alunos que agora, digamos, já se sabia, digamos, o quadro geral e agora era preciso ir aos pormenores, era preciso entrar dentro dos mistérios da vida. E os descobridores da estrutura do ADN. Francis Crick era físico e James Watson, que ainda está vivo, esse não era biólogo, mas conjugaram-se os dois, um físico e um biólogo, para descobrir a estrutura em dupla hélice no ano de 1953 e, portanto, como é que eles descobriram essa estrutura? Analisando imagens feitas com raio-x digamos, da estrutura, conseguiram descobrir a estrutura molecular. Portanto, eles viram, no fundo, o raio-x o que é? É um tipo especial de luz, é um tipo especial de microscópio. E, portanto, foi com a interação muito forte da física com outras ciências que nós conseguimos, no fundo, decifrar o mistério íntimo da vida.
Muito bem, nós terminamos para além, enfim, são conhecidas as áreas específicas da física médica e da química medicinal, mas é bom notar que a importância da física e da química, como o Carlos agora registou, está a montante e envolvendo toda a realidade científica em que vivemos e, em concreto, também este problema da pandemia que nos tocou e da vacina que nos aponta tanta esperança.